doutora Fernanda Beatriz, eu agradeço imensamente a oportunidade de poder falar para os seguidores da OAB de Timon, em vista da oportunidade, né, de falar de um tema tão importante como é a mediação de conflitos. É isso aí, doutora Fernanda. Tema muito relevante para a advocacia. Bom, eu gostaria de começar a falar sobre a mediação, lembrando do artigo 5º, 35 da Constituição. E o artigo 5º, 35, que fala que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Então, esse artigo começa toda a nossa discussão. Tudo que a gente vai falar é com relação ao Poder Judiciário, né? Um dos temas que, quando a gente começa a trabalhar e falar sobre o Poder Judiciário, é a demora em que os processos levam para ter uma solução, né? Esse é o principal tema, esse é o principal problema que incomoda a sociedade. Nas pesquisas que são feitas a respeito do tema, a demora do procedimento judicional, a demora da justiça poder dar seguimento ao processo, poder dar uma resolução ao caso, é o principal fator de descontentamento do Poder Judiciário. Então, foi feito, o CNJ tem um relatório chamado Justiça em Números, relatório Justiça em Números, que mostra o tempo de resolução dos processos no Brasil. E é muito interessante o que ele faz por especializações da justiça, então a justiça federal, a justiça estadual e a justiça do trabalho. E no tocante à justiça estadual, o Tribunal de Justiça do Piauí, ele tem o índice de, em média, 4 anos até a sentença, 4 anos a execução, e de 2 anos e meio até a sentença. Então, se você juntar 2 anos e meio de tramitação de um processo com mais 4 anos de cumprimento dele na fase de execução, a gente tem aí algo em torno de 6 anos e meio de processo. Dr. Elismar, juiz de Timon, Dr. Elismar entrou aqui, agradeço imensamente a sua participação. Muito obrigado pelo prestígio. Nosso diretor do Fórum de Timon. Então, a gente tem, em média, 6 anos de tramitação de um processo, e o que não é razoável. Então, isso causa muita insatisfação. Não é só o Piauí, tem tribunais que eu tenho aqui, o relatório Justiça em Números, tem tribunais que levam 6 anos na fase de execução, 3 anos na fase, aproximadamente 3 anos na fase de conhecimento, ou seja, é tempo demais para resolver um processo. Isso causa uma série de insatisfação. A gente tem ainda em relação à demora, a gente tem um grande problema, que é a taxa de congestionamento. A justiça brasileira, ela resolve cerca de 70% dos casos que são submetidos a ela. 70% dos casos que são submetidos, 70% dos casos que estão submetidos significa que a cada 10 casos que ingressam, ela só consegue resolver 3, 70% fica retido. Então, isso também é uma causa de insatisfação. Nós temos um judiciário que é o mais caro do mundo ocidental, representa algo em torno de 1,4% do PIB. Então, a gente tem um judiciário que não consegue resolver a contento as demandas. É um judiciário caro, que é o mais caro do mundo ocidental. Ano passado ele custou 93 bilhões de reais para todo o povo brasileiro. 93 bilhões, juntando todas as justiças estadual, federal, do trabalho. Ou seja, é um custo elevado. Algo em torno de 500 mil de pessoas trabalham no Poder Judiciário, 450 mil pessoas, estou olhando aqui o relatório Justiça em Números, trabalham no Poder Judiciário. Desses, 18 mil são juízes que estão providos, né, cargos providos, e grande parte servidores intermediários, né, o oficial de justiça,
técnicos judiciários, analistas judiciários, é toda uma força de trabalho voltada para tentar resolver a contento os problemas que são submetidos. No entanto, não estão dando conta, né? A litigiosidade ela aumentou de forma assustadora da Constituição de 88 para cá, né? Nesses 30 anos que nós tivemos uma judicialização extremamente alta, uma judicialização intensa, de forma que tudo vai parar no Poder Judiciário, tudo vai para a Justiça, e a Justiça não consegue, por toda a estrutura que tem 500 mil de pessoas trabalhando, aproximadamente 500 mil de pessoas trabalhando, 18 mil juízes trabalhando, mas, no entanto, não consegue resolver a contento as demandas que lhes são submetidas. Daí gera insatisfação. A Faculdade Getúlio Vargas fez uma pesquisa no ano de 2017 e apontou que 24% da população brasileira confiava no Poder Judiciário. Então, é um dado extremamente relevante e é um dado extremamente grave, porque se 24% da população brasileira confia no Poder Judiciário, significa que menos de um quarto da população confia, né? Então, alguma coisa precisa ser mudada. Então, o Judiciário começou a fazer uma série de movimentos, e dentre esses movimentos, a gente pode citar, para quem puder anotar, e para os advogados puderem anotar, o recurso extraordinário 631.240 do Supremo Tribunal Federal. O que fala esse recurso extraordinário 631.240? Ele fala que são casos contra o INSS, né? Porque havia aquela discussão jurídica, né? Se a pessoa precisava ir primeiro para o administrativo para depois ajuizar a ação propriamente dita, né? E havia uma indefinição com relação a isso. Alguns advogados iam diretamente no judiciário, outros abriam o primeiro pedido prévio administrativo e com a recusa que iam para o judiciário. Aí ficava essa controvérsia e essa controvérsia chegou até o Supremo. No recurso extraordinário 631.240, o Supremo acabou dizendo que precisa sim do pedido prévio administrativo. Então o Judiciário já começou a fazer um primeiro movimento de dizer, olha, só vá para o Judiciário se for realmente necessário, se o Judiciário tiver que intervir. Porque se o administrativo resolver, você não precisa ir para o Judiciário, você não precisa ocupar o Judiciário. Nós temos mais de 100 milhões de processos em andamento, 100 milhões de processos para 18 mil juízes no Brasil. Não é fácil dizer, assim, não é muito difícil dizer, na verdade, que essa conta não fecha, e ela não vai conseguir fechar nunca, porque é um volume estratosférico de julgamentos que há no sistema de justiça. E o Judiciário já começou a fazer movimentos. Então, a cúpula, que é o STF, já começou a trabalhar nesse sentido de fechar. Ele replicou esse mesmo entendimento no recurso extraordinário 839.353. Então, para quem estiver anotando aí, recurso extraordinário 839.353, curiosamente é do Maranhão, esse recurso extraordinário, que replicou o mesmo entendimento para o INSS e para o DPVAT. Então, para ingressar agora com uma ação contra o DPVAT, você precisa ter demonstrado primeiro que tentou procurar a seguradora para posteriormente, com a negativa, dizer que aí sim que você vai poder ir para o Judiciário. Isso é uma tentativa o quê? De começar a demonstrar que o Judiciário ele só deve ser acionado realmente em último caso. Então, resolve primeiro no administrativo e vai para o Judiciário. Esse é um movimento que o Judiciário está fazendo. Aí a gente tem concomitante a isso, esses dois movimentos importantes que o Supremo deu, falando sobre você procurar primeiro o prévio administrativo para depois procurar o Judiciário. Esse movimento ele faz parte também de um outro movimento que o Ministério da Justiça está fazendo, que é a Estratégia Nacional de Não Judicialização. Tá? Se está se montando uma série de medidas para que o Judiciário seja usado em realmente o último tipo, em o último momento. Né? Então, na sequência desse movimento, surgiram, por exemplo,
o Código de Processo Civil de 2015, a Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, surgiu a Lei de Mediação, a Lei 13.140, surgiu a reforma da Lei da Arbitragem, a Lei 13.129. Todas essas leis, elas foram, curiosamente, publicadas no ano de 2015, né? Coincidência, né? Coincidência não acontece, né? Então, na verdade, faz parte de uma estratégia nacional de incentivar métodos autocompositivos, métodos que, tirando a arbitragem, que é um método extrajudicial, mas que também tem um pouco de autocomposição, porque as partes só vão para a arbitragem se elas estiverem de comum acordo. Então, começa a ter uma série de procedimentos, Código de Processo Civil, Lei de Mediação, reforma da Lei da Arbitragem, começa a ter uma série de procedimentos visando o quê? Visando deixar o judiciário para ser usado em último caso. Em último caso, você vai para o judiciário. Por quê? Porque a estrutura não suporta. A estrutura não é mais... não consegue prover de forma adequada o funcionamento do judiciário. Então, por exemplo, o Código de Processo Civil, ele tem um artigo que é emblemático com relação a isso, que é o 334. O 334 diz que se a petição estiver em ordem, uma ação civil que ingressa, a petição estando em ordem, a primeira providência que o juiz vai fazer é mandar as partes para uma audiência, ou de mediação, ou de conciliação. Para quem não está familiarizado, a audiência de mediação é indicada para aqueles conflitos que a gente chama de conflitos permanentes. Conflito permanente é aquele conflito em que as partes têm uma relação pré-existente ao conflito, como, por exemplo, uma relação de família, que as partes elas já têm uma relação pré-existente ao conflito, e uma vez resolvido o conflito, elas vão continuar tendo manutenção dessa relação. Então, uma vez resolvido o divórcio, vai continuar tendo a questão da visita dos filhos, da pensão de alimentos, eles ainda vão continuar tendo o vínculo. O vínculo ele não se desfaz com a resolução do conflito. É diferente dos conflitos eventuais, que a gente chama, que são conflitos que as partes não tinham qualquer ligação jurídica antes do conflito. E uma vez resolvido ele, as partes não vão ter relação jurídica posterior, como é o caso típico de um acidente de trânsito. Um acidente de trânsito, as partes nem se conheciam antes do acontecido, e uma vez acontecendo o evento que ligou elas estão ligadas agora num vínculo a partir da ocorrência do fato. Elas, uma vez resolvido isso, uma vez resolvido esse conflito, elas não precisam se olhar nunca mais, não precisam ter qualquer relação, né? Então, para esses casos, se utiliza a mediação, a conciliação, para diferenciar da mediação. Então, conflitos permanentes, a gente utiliza a mediação. Conflitos eventuais, a gente utiliza a conciliação. Basicamente, elas têm a mesma estrutura base. Elas partem de uma série de técnicas, uma série de procedimentos que o facilitador, que é ou chamado mediador ou chamado conciliador, aplica naquela sessão, naquele momento, para tentar persuadir ou convencer ou mostrar para as partes, ajudar as partes que elas podem encontrar uma solução, que é uma solução muito melhor do que a solução da sentença adjudicada. Outro artigo muito emblemático, se vocês quiserem anotar, tem o 334 do Código de Processo e tem o 695 também do CPP, que fala sobre as ações de família. Quem é advogado de família, quem advoga nessa área, já sabe que o 695 é padrão, é o mesmo 334, só que agora voltado para as áreas de família. De fato, se a vara de família recebeu a petição inicial, está tudo em ordem, o 334 CPC e o 695 do CPC, né? Não misturar os códigos, CPC. O advogado já sabe que no 695, o juiz da vara de família, a primeira providência é a designação de uma audiência de conciliação ou de mediação para tratar desse conflito, né? Não é o juiz que vai logo presidir, ele vai remeter a um SEJUSC, por exemplo, a uma sessão de mediação onde o mediador vai poder acompanhar esse caso, vai poder tentar a solução. Nós temos alguns alunos, né, participando, né, da live, que
Os alunos de mediação, eles muitos estão fazendo a fase de estágio, alguns já terminaram, e eles sabem exatamente como é essa função, né, de conduzir a audiência como mediador, como conciliador. Então, o 695 e o 334, o CPC, são extraordinários, são instrumentos que mandam as pessoas para a audiência de mediação. Agora, eu falei para vocês que nós temos 18 mil juízes em atividade no Brasil, mas a gente tem mais de 1 milhão de advogados. 1 milhão, na última estatística que eu peguei aqui, algo em torno de 1 milhão e 200 mil advogados. É muita gente, né? 1 milhão e 200 mil advogados. No Piauí, eu estou com a estatística aqui, no Piauí tem algo em torno de 14.500 advogados. No Maranhão, algo em torno de 16.800 advogados. Ou seja, são muitos advogados. A gente sabe que na realidade, muitas das vezes, alguns tiram a carteira da OAB e passam a estudar para concurso, não tem aquele ritual, né, de advocacia militante, mas boa parte, sim, é advocacia militante. E aí, não basta só trabalhar em cima dessa estratégia de não judicialização, não basta só trabalhar em cima do juiz, precisa trabalhar também em cima dos advogados, 1 milhão de advogados. Não adianta sensibilizar os 18 mil juízes se os 1 milhão e 200 mil advogados do Brasil não estão sensibilizados, né? A gente tem 1 milhão e 200 mil advogados no Brasil, a gente tem 200 milhões de processos, a gente tem algo em torno de um processo para cada 2 habitantes. Então você imagina, são 100 milhões de processos, 200 milhões de habitantes, 1 milhão e 200 mil advogados. Então é processo que a gente pode fazer um cálculo básico. A cada 2 pessoas que você encontrar, uma tem um processo na justiça. Aqui, com certeza, se a gente fosse fazer uma enquete, com certeza ia aparecer bem mais do que 2 processos, né? Então, o 334 do CPC e o 695 do CPC, o Jorge, Dr. Jorge aqui lembrando, o 695 do CPC, exatamente, CPC. Dr. Jorge, agradeço imensamente aqui a sua participação, Dr. Jorge, meu colega do doutorado, juiz no Ceará. Valeu, Dr. Jorge. Então, tem que trabalhar em cima dos advogados, 1 milhão de advogados. E o Conselho Federal da OAB, ele foi, na minha avaliação, extremamente estratégico quando colocou o novo Código de Ética, colocou um artigo fantástico, um artigo que é o artigo 48, que fala sobre os honorários. Esse artigo 48, ele tem um parágrafo 5º. Quem quiser anotar, é o artigo 48, parágrafo 5º do Código de Ética e Disciplina da OAB. Código de Ética e Disciplina da OAB. Esse artigo 48 é um artigo muito interessante. Ele fala dos honorários, né? Como o advogado vai cobrar os honorários, quais são as regras éticas que incidem sobre a cobrança de honorários. E o parágrafo 5º diz o seguinte: é vedada, em qualquer hipótese, a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de conflito. Então, veja, eu vou repetir o que diz o 48, parágrafo 5º. O 48 é o que trata dos honorários profissionais. E o parágrafo 5º é o que diz assim: é vedada, em qualquer hipótese, a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Mediação, conciliação, negociação direta, qualquer mecanismo adequado de solução de conflito. O advogado não pode ter os honorários reduzidos em face disso. Então, esse artigo permite que o advogado possa ter agora uma estratégia de um plano de negócios diferente do que havia antes. Então, a ideia, quando você lembrar de um advogado, antes o advogado é o ajuizador de ação. O advogado é o ajuizador de conflitos na justiça, no Poder Judiciário. Não se via aquela ideia do advogado negociador, a ideia do advogado que trabalha na negociação, métodos autocompositivos, tentativa de solução amigável. Quando a gente imaginava a figura de um advogado, a gente já imaginava um advogado militante mesmo, até o nome, né? Que é militar, guerreiro, tem alguma coisa a ver com bélico, né? com briga, né?
Só que agora, esse modelo do advogado que vai para a briga, que vai para o combate, esse modelo, ele está, vamos dizer, inadequado para a atual realidade que está o judiciário, com a demora excessiva de processo, a quantidade excessiva de processo que no Piauí, por exemplo, demora 2 anos e meio ou 4 anos para ter uma solução, quando é na parte de execução, 100 milhões de processos na justiça, a demora excessiva, o custo altíssimo do processo. Então, esse modelo do advogado belicoso, do advogado guerreiro, ele não se adequa mais. Então, qual é o modelo que seria o ideal? É o modelo do advogado negociador, o advogado que trabalha tendo a sua prioridade com a advocacia colaborativa, com a negociação direta, com a mediação, com a conciliação, até mesmo com a arbitragem. Esse advogado é o advogado que vai encontrar, que eu posso dizer, espaço no mercado de trabalho praticamente na atualidade. E aí, esse movimento do Código de Ética, é isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Esse movimento do Código de Ética, o novo Código de Ética da OAB, o artigo 48, parágrafo 5º do Código de Ética da Advocacia, ele já dá as ferramentas, os instrumentos para que o advogado não seja prejudicado, caso ele tentou e conseguiu resolver, por exemplo, numa negociação. Então você imagina aquela cena hipotética e o cliente comparece ao seu escritório para você demandar com relação a uma questão de consumidor, por exemplo. E aí você estabelece um contrato de honorários agora não para você ajuizar uma ação para aquele cliente, mas e sim para você gerir o conflito dele. E como é que eu vou gerir o conflito dele? Eu vou trabalhar em cima dos instrumentos que existem para o advogado poder solucionar o conflito. Ah, doutor, mas só tem agora o judiciário? Não tem o judiciário. Só tem a negociação direta, tem a conciliação, tem a mediação, que eu já expliquei a diferença de uma e outra, qual seria cabível, vai depender do caso. Tem a arbitragem e, por último, tem o poder judiciário. Então, o advogado que sabe técnicas de negociação, que estudou técnicas de negociação, que sabe negociar, sabe identificar os interesses subjacentes ao problema, sabe separar as pessoas do problema, sabe identificar o seu BATNA, sabe identificar padrões objetivos para a negociação. Tudo que a escola de Harvard de negociação ensina para a gente, como a gente negociar bem um conflito. O advogado que se especializa nisso, ele consegue de fato ter êxito, progredir, né? Progredir por quê? Porque agora, por exemplo, o cliente chega no escritório, traz um problema para ele e é uma questão X de consumo. Sendo uma questão X de consumo, o advogado agora não vai fazer o contrato de honorários dizendo assim, vai ser o valor X, o que está na tabela da OAB, para eu ajuizar a ação para o senhor. Na verdade, não. Vai ser um valor que o advogado vai compreender, tendo em vista a demanda que ele vai trabalhar, de comum acordo com o cliente dele, fazendo uma espécie de termo de livre consentimento motivado, ou seja, esclarecido também, para que o cliente saiba qual é a melhor estratégia a ser adotada. E a partir daí faz-se um contrato para gerir aquele conflito. A ideia que eu proponho, né, para que os advogados coloquem nos contratos, essa ideia, mudem aquela redação tradicional, que é para ajuizar uma ação para determinada X, Y ou Z e o valor X de honorários, para agora ser um gestor de conflitos. E sendo esse gestor de conflitos, você pode resolver sobre, por exemplo, a negociação direta. Você pode utilizar como instrumento a negociação direta. E como é que faz essa negociação direta? Bom, você precisa se especializar nisso, existem técnicas para isso, existem cursos específicos para isso, para que você saiba as técnicas de negociação, para que você vá para uma mesa de negociação de forma que você saiba exatamente o que você está fazendo, você sabe o seu BATNA, você sabe o momento exato de sair daquela negociação, você sabe quais são os padrões objetivos que você vai trazer para a mesa, ou seja, tem uma série de técnicas, de regras que você aplica de acordo com a escola de negociação de Harvard. Eu estou falando muito da escola de negociação de Harvard
Por quê? A Escola de Negociação de Harvard é a escola que o CNJ estabeleceu como a escola padrão para trazer a mediação para o Brasil. Então, a mediação que a justiça brasileira está aplicando é a mediação que segue a Escola de Negociação de Harvard. Mas aí fica confuso, né? A gente está falando mediação e eu estou falando negociação. É porque a mediação de Harvard, a base dela é a negociação de Harvard. Então, tudo que você estudar, tudo que você aprender referente à negociação vai servir para quando você estiver na mediação. Então, a negociação de Harvard, ela ensina métodos que você consegue, uma vez tendo habilidade na execução deles, você consegue resolver o conflito do seu cliente em uma reunião, em duas reuniões, em duas rodadas de reuniões, por exemplo, e você conseguiu resolver o problema dele. E aí o seu contrato está assegurado que você já vai ganhar aqueles honorários contratados, e aí entra o artigo 48 que eu queria falar para vocês. O artigo 48 do Estatuto da OAB, ele garante que os honorários contratados não podem ser reduzidos. Não podem ser reduzidos em nenhuma hipótese se o conflito foi resolvido por um método extrajudicial. Se você conseguiu resolver na negociação o valor do contrato de honorários, como é para gerir o conflito, e o conflito foi gerido e foi conseguido ser resolucionado numa ou duas rodadas de negociação, você não tem por que diminuir os honorários. Então você vai emitir a fatura, vai cobrar do seu cliente o valor combinado no contrato, e o seu cliente não pode dizer assim: não, mas doutor, eu contratei o senhor, foi para ficar 2 anos e meio litigando na justiça, foi para ficar 4 anos litigando, não foi para resolver em 2 reuniões, né? Assim, e se ele por um acaso disser isso, você tem como advogado legalmente um instrumento para demonstrar que os seus honorários não podem ser diminuídos. Esse instrumento é o artigo 48, eu repito, o artigo 48, o parágrafo 5º, 48, parágrafo 5º do Código de Ética e Disciplina da OAB. Então agora você tem a ferramenta para que, caso o seu cliente venha questionar por que você resolveu em 2 semanas e agora você tem que diminuir os seus honorários porque eu contratei e foi para ficar 4 anos litigando na justiça. Na verdade, não. Na verdade, você pode sim diminuir, aliás, você pode sim fixar os seus honorários e não está prevista a diminuição. Pelo contrário, você não pode diminuir, é vedada. Tá? O artigo começa dizendo assim: é vedada em qualquer hipótese a diminuição de honorários contratados em decorrência da solução de litígio por qualquer mecanismo adequado ou extrajudicial. Se você resolveu pela negociação, não pode reduzir seus honorários. Então aí é uma grande oportunidade do advogado a entender esses métodos autocompositivos, trabalhar em cima deles, fazer cursos, especializar-se nisso, porque esse vai ser o caminho. Eu sempre indico para meus alunos, nos cursos de mediação que eu faço, assistir aquela série Suits, né, a série de TV, passa na Netflix, Suits, que mostra como é a ideia do advogado negociador, os escritórios que de fato vão seguir adiante e vão vencer nessa nova era que a gente está entrando dos conflitos no Poder Judiciário. Sabe que o Poder Judiciário está entrando em colapso, está à beira do colapso, então essas medidas elas precisam ser estimuladas. E cada vez que os advogados se especializam, se estudam sobre esse tema, a tendência é que eles tenham um resultado melhor, vai ter uma rotatividade maior, o contrato de honorários deles está intocável pelo artigo 48, parágrafo 5º, eu volto a repetir, esse artigo é muito estratégico para o advogado negociador, né, que é o artigo 48, parágrafo 5º. Os honorários não podem ser reduzidos, e aí você tem essa garantia. Bom, aí você pode dizer: mas eu não tenho habilidade para negociação. Bom, leve o caso para uma câmara de negociação. Existem 2 tipos de câmara câmara de mediação. Existem 2 tipos de câmara de mediação no Brasil. Existem as câmaras públicas e as privadas. As públicas são os conhecidos SEJUSCs. Então você leva o seu caso para um SEJUSC. Como é que eu consigo entrar num SEJUSC? O SEJUSC, em regra, é gratuito. Em alguns tribunais do Brasil ele é pago, mas no Piauí e no Maranhão eles são gratuitos. Você acessa o site do tribunal, procura lá por SEJUSC, faz o pedido eletrônico, abre a sua sessão, pede a sua sessão,
E alguns sejusques estão inclusive fazendo sessão agora virtual por conta da Covid-19. Então, Timon é um exemplo disso. O sejusque de Timon, que tem o secretário lá, o Saulo, o Dr. Paulo, que é o coordenador, e o Saulo, que é o secretário. O Saulo está fazendo audiências pelo WhatsApp, né? Para vocês terem uma ideia, que os sejusques eles têm essa flexibilidade para poder fazer essas audiências. Então, você procura uma câmara ou pública ou privada. Câmaras privadas a gente tem várias. Você acessa o site do Tribunal de Justiça e procura lá câmaras privadas de mediação. Tá? A gente tem várias câmaras de privada. A própria OAB do Piauí tem uma câmara privada, uma câmara de mediação. Você pode procurar a câmara da OAB, por exemplo, e levar o seu caso para um mediador, que é aquele profissional que fez o curso, que tem habilitação, tem capacitação. Minha esposa, inclusive, é mediadora da Câmara de Mediação da OAB. Então, assim, não é propaganda não, mas é porque lá vão ter pessoas capacitadas, profissionais que têm o curso, né? Teve um processo seletivo recentemente para ela poder ingressar. Ela tirou inclusive o primeiro lugar aqui, perdão, né, da falsa modéstia, mas ela é maravilhosa, gente. Vocês vão ter certeza disso quando estiver numa mediação com ela. E isso significa o quê? Que as pessoas que estão lá são pessoas profissionais capacitados, gabaritados, e vão ter um fluxo ideal numa condução de uma audiência de mediação. Então, se você não tem essa habilidade, você procura um lugar onde você pode exercitar essa habilidade, onde você pode ter um profissional que pode ajudar você nessa frente, né? Aí, se realmente não deu certo pela mediação, pela conciliação, não deu certo pela negociação, aí, ainda antes de entrar no judiciário, pergunte se as partes aceitam a arbitragem. Se aceitarem a arbitragem, você leva o caso para uma câmara arbitral. Onde eu encontro uma câmara arbitral? Da mesma forma, né? A Câmara da OAB é uma câmara de arbitragem também, mediação e arbitragem. Existem câmaras privadas de arbitragem, então aí você procura uma câmara e coloca o seu caso lá. E a lei da arbitragem diz que em 6 meses, olha só que vantagem, né? Em 6 meses o conflito está resolvido, está julgado, o árbitro já com a sentença ofertada, publicada, e a sentença não cabe recurso. A sentença do árbitro, ela tem o mesmo valor jurídico de uma sentença judicial. Então, ao invés de você ficar 2 anos e meio num sistema de justiça cheio de recursos, com uma demora excessiva, com um formalismo excessivo, você pode levar o seu caso para uma câmara de arbitragem e em 6 meses o árbitro lhe entrega a sentença arbitral, que a gente sabe não cabe recurso, né? Então, a arbitragem também é uma forma extrajudicial de composição. Aí, se as partes não aceitarem ir para a arbitragem, porque a arbitragem precisa ser voluntária, se as partes não aceitarem, aí não tem jeito, né? Aí tem que ir para o Poder Judiciário. E aí, indo para o Poder Judiciário, cientificar o cliente, né? Cientificar dos problemas do Poder Judiciário, da dificuldade de estrutura do Poder Judiciário. São 100 milhões de processos, 18 mil juízes, há toda uma conjuntura a respeito de como o fluxo do processo funciona. Há todo um formalismo que pode ser mitigado em uma certa parte, quando você já pode fazer o acordo, o negócio jurídico processual. Então, você com a outra parte não teve jeito mesmo, teve que ir para o judiciário, ainda cabe fazer o acordo do negócio jurídico processual, onde você fixa um calendário com a outra parte, um calendário de audiências, uma fixação de prazos. Tem toda uma flexibilidade que ainda é possível no CPP. No CPC. Gente, eu estou toda hora falando CPP, né? CPC. No CPC, que você pode flexibilizar. Ainda quando você estiver lá no judiciário, que é a última opção que você deve seguir agora, ainda lá você pode procurar outra parte e fazer um negócio jurídico processual, fixar um calendário, por exemplo, de audiências, de prazos, etc. E o juiz não poderá interferir, porque é a autonomia das partes, né? O juiz não pode dizer, não, esse calendário não concordo, não. Mas foi o calendário fixado pelas partes, né?
Aí explicar para o seu cliente, porque senão o seu cliente vai ficar toda semana, né? Doutor, e o meu processo? Doutor, e o meu processo? Aí você, como advogado, vai ficar toda semana na vara, né? Doutor, e o meu processo? Doutor, e o meu processo? Ou seja, vai ficar esclarecido já para o seu cliente a demora na análise do processo. Então, gente, basicamente era essa ideia que eu iria trazer para vocês, ou seja, de tentar fazer com que o advogado aplicasse agora os métodos autocompositivos, dizer que tem o artigo 48 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que é um artigo extremamente essencial para essa nova política, pedir para que o advogado estude mediação, estude negociação, veja como é que funciona esses mecanismos, porque eles agora vão estar como prioridade. Você vai precisar conhecer esses mecanismos, até que ninguém conhece nada, nenhum advogado conhece nada de mediação, nada de conciliação. Ele obrigatoriamente vai ter que ser levado a uma audiência de conciliação ou uma audiência de mediação por conta do artigo 334 do CPC e por conta do artigo 695 também do CPC. Então essa ideia de meios alternativos, meios adequados, uns falam meios alternativos, outros falam meios extrajudiciais, outros falam meios adequados. Eu não tenho muito problema com relação à nomenclatura. O importante é que seja fora do judiciário e o importante é que seja a autonomia das partes, porque numa mediação as partes têm autonomia para decidir o futuro delas, para decidir o destino daquele conflito. Diferente de um processo judicial em que quem decide é um juiz, diferente da arbitragem, que quem decide é um árbitro, no procedimento de mediação e de conciliação quem decide são as partes. O mediador não é juiz, o conciliador não é juiz, ele apenas é um facilitador. Ele facilita as partes a encontrarem uma solução para aquele litígio, coisas que elas não estão vendo. Então, o ideal seria que as partes pudessem negociar elas próprias os conflitos dela. A negociação direta é a forma mais, vamos dizer, ideal, né? Seria a forma ideal de você resolver o seu conflito. Converse com outra parte, não foi com ela que surgiu o conflito, você conversa com outra parte. Por que você tem que procurar um terceiro para resolver o seu problema? O problema não é seu, você conversa, só que a gente não foi preparado, a gente não tem o costume, a gente não tem a cultura de tentar resolver os nossos conflitos pela negociação, pela conversa. Quando a gente está com um conflito com alguém, a gente não quer nem ver o nome daquela pessoa, quanto mais sentar com ela numa mesa de negociação. É por isso que a figura do advogado negociador vai ser muito necessária, porque aí a parte procura o advogado agora já sabe que tem um leque de opções para resolver o conflito do cliente, desde a negociação direta, passando pela conciliação, mediação, arbitragem, até o processo judicial. E aí, se o advogado for um bom negociador, ele com certeza vai resolver muitos casos, né? A gente tem plataformas que facilitam essa negociação para a gente. A gente tem, por exemplo, o consumidor.gov, que é uma plataforma eletrônica, é www.consumidor.gov.br. Não pode esquecer do BR, porque senão vai para um outro lugar. É www.consumidor.gov.br. Essa plataforma é uma plataforma que faz negociação direta entre o consumidor e o fornecedor. É uma plataforma também extremamente necessária nesses tempos de pandemia, em que está tudo em isolamento, e aí a plataforma está funcionando. A plataforma está funcionando, inclusive com notícias de acordos sobre danos. O advogado, inclusive, pode peticionar juntando a sua procuração, a procuração do seu cliente, peticionar em nome do seu cliente, fazer a negociação em nome do seu cliente. Se você tiver habilidade em negociação, você pode usar essa plataforma. Se você não tiver, procure quem tem essa habilidade de negociação, porque negociação não é para qualquer um. Negociação exige técnica, exige método. A gente tem a escola de Harvard de negociação. Tem livros que eu poderia indicar para você, como o Como Chegar ao Sim, de William Ury. É um livro muito essencial para quem começa a estudar mediação. O livro é Como Chegar ao Sim, de William Ury. William Ury é um professor de Harvard, né? Então, gente, era esse o recado que eu queria dar para vocês. Agradeço ao OAB por ter possibilitado esse nosso encontro e abrir aqui para as perguntas que vocês tiverem.
Tem aqui uma pergunta do Felipe. Sendo a iniciativa do judiciário, a mediação não vem com vícios? Felipe, não. A mediação, apesar de ser, você deve estar se referindo ao 334 do CPC e do 695 do CPC, que determinam que a petição inicial vá, primeiro ato do processo é uma sessão de conciliação e de mediação. Lá, nesse lugar da sessão, onde você vai fazer a sessão de mediação, ela não vai ser presidida por um juiz. O juiz não deve presidir a mediação dos casos em que ele vai julgar. Então, o juiz da vara remete a um local onde é feita essa audiência de mediação e conciliação. Pode ser o Sejusc, o que é o ideal, que é onde tem mediadores e conciliadores treinados, capacitados para tratar aquele conflito, treinados num curso, que aí eu abro um parênteses para falar, um curso extremamente rigoroso, né? Tem alguns alunos meus de cursos aqui assistindo a live, sabe como é? O curso são 100 horas aulas, feito por uma plataforma de conteúdo programático da Escola Nacional de Formação de Magistrados, a Infam. É um curso extremamente rigoroso e só ministrado aqui no Maranhão e no Piauí pelas escolas judiciais. Alguns outros estados permitem que entidades privadas façam esse curso, mas ainda não chegou aqui no Maranhão. Pelo menos não me consta ainda que uma entidade privada esteja autorizada a fazer. Apenas escolas judiciais, escolas dos tribunais de justiça. No Maranhão é a Escola Superior da Magistratura. No Piauí é a IJUD, que eu sou também instrutor da IJUD. Eu sou instrutor da ISMAN, instrutor da IJUD em cursos de mediação e conciliação. Agradecer a Iris, nossa colega Iris, também instrutora da IJUD, né, Iris? Tamo junto. E quando os cursos forem ofertados, eu já fiz vários cursos pela Escola da Magistratura do Maranhão, pretendo fazer também pela Escola de Magistratura do Piauí, a IJUD. Esse curso é extremamente rico e extremamente rigoroso, são 100 horas aulas, dividido em 40 horas teóricas, cujo aluno não pode ter falta nenhuma, 100% de presença, e depois um estágio supervisionado em que vai se ter a necessidade de 60 horas aulas, no mínimo, para completar com as 40 teóricas, fazer 100 horas aulas. Então, assim, não é qualquer um, não é qualquer pessoa que foi pego na rua, ei, vem cá, vem fazer uma mediação aqui, vem sentar. Não é um estagiário, né? É uma pessoa que tem a capacitação para ela ser considerada mediadora judicial. Ela tem que ter um cadastro no CNJ. Você procura aí no CNJ, bota lá no Google, mediador judicial, cadastro nacional de mediador judicial do CNJ. Você vai lá, abre por cidade, você pode ver no Piauí, em Teresina, você pode ver em São Luís, Timon, você pode ver exatamente quem são as pessoas habilitadas que tiveram curso e tem um cadastro lá no CNJ. Essa pessoa, Felipe, são essas pessoas que vão estar lá na mesa de negociação presidindo essa sessão de mediação ou essa sessão de conciliação. Então, não tem vícios, não. Pelo contrário, são pessoas bem capacitadas e que vão levar em frente esse acordo, né? Bem feito, né? Bem feito. Doutor Elismar, por favor, comente sobre a mediação de família. Doutor Elismar, a mediação de família é uma mediação extremamente complexa, né? É uma mediação multidisciplinar, envolve as crianças, envolve componentes de psicólogos, de terapeutas. Existe todo um desenrolar específico com relação a essa mediação familiar. A gente tem em Timon um Sejusc especializado em mediação de família. Ele ainda não está com a estrutura ideal, mas é um primeiro passo em que as mediações de família elas tenham esse componente delicado, né? Porque envolve crianças, envolve sentimentos. É uma mediação um pouco diferenciada daquela mediação linear de Harvard que eu falei. Aquela veio como padrão, mas existem várias escolas de mediação transformativa, mediação circular narrativa, existe a escola do amor do Arat,
Luiz Alberto Arati. Então, tem várias escolas de mediação. E as mediações de família, elas são mais ligadas com a mediação transformativa do que aquela mediação linear de Harvard. Então, assim, tem cursos específicos. O mediador, esse curso de 100 horas aulas que eu falei, ele é só o start, é só o curso inicial. Depois disso, tem cursos específicos para mediação familiar. Tem aqui o Dr. Fluiman. Pode falar um pouco sobre a Lei 13994, que possibilitou a videoconferência nos juizados? O Sejusc já... Dr. Fluiman, agradeço pela pergunta. Os Sejusc já fazem videoconferência, já fazem audiências. A lei de mediação já permitia audiências eletrônicas, já permitia a mediação eletrônica. Existem plataformas já específicas para isso. Eu falei da plataforma consumidor.gov, que é uma plataforma de conciliação voltada para o consumo, voltada para o consumidor. É online. Tem plataformas privadas também, que você pode contratar, câmaras privadas online. Então, a lei até já veio tarde, né? Porque a lei de mediação desde 2015 já permitia as negociações, as mediações por videoconferência, por online, inclusive câmaras, todas online. O consumidor.gov já tem vários anos que ele está em atividade e trabalha online, já é disso. E agora, para uniformizar, né, para deixar os juizados, né, antenados nessa ideia, a lei veio agora permitindo que se faça audiências online. Conversei até com o conciliador do juizado, o Antoniel, um abraço para o Antoniel. O Antoniel, ele já está preparando essas audiências online, né? Dr. José Milton, que é o juiz do juizado, já autorizou, e ele estava me comunicando aqui que ele está bastante ansioso para começar essas audiências online na plataforma do tribunal. O Tribunal de Justiça tem uma plataforma específica para fazer videoconferências, e é uma plataforma que funciona perfeitamente, não é Zoom, não é um outro tipo de plataforma, e inclusive grava a audiência para qualquer eventualidade. E ele vai começar a fazer as audiências online, viu, Dr. Fluiman? Procura o Antoniel lá, que o Antoniel vai começar com as audiências online. Ele já fez os testes essa semana, já falou comigo que tá no ponto, só para começar. Deixa eu ver aqui mais. Gente, deixa eu ver outra pergunta aqui. A Patrícia. No Sejusc, pode fazer divórcio com filhos, se ambas as partes concordarem com os pontos? Sim, o Sejusc trabalha com isso, né? Muitos advogados já fazem o acordo, já fazem a parte de negociação e levam o caso para o Sejusc apenas para chancelar, apenas para fazer a homologação. Sim, sem problema nenhum. Tanto o caso que você já tenha combinado com a parte contrária, já tenha exercido sua técnica de negociação, já tenha aplicado aí suas técnicas de negociação de Harvard, né? E você conseguiu o acordo. Ou nos casos em que você não conseguiu, tentou, mas não deu certo, você ainda tenta. Quem sabe um mediador qualificado. Por isso que é importante você acessar o site do tribunal, do CNJ, perdão, e procurar lá o Cadastro Nacional de Mediadores, consulta pública. Procura lá em Timon, ou procura em Teresina, onde você vai entrar com o seu pedido no Sejusc. Olha o quadro daqueles mediadores, vê quem é que vai pegar o seu caso. Olha o currículo daquela pessoa, né, para que você saiba como é que ele vai conduzir. Porque lá tem o currículo Lattes de todas as pessoas que são mediadores cadastrados. Tem o currículo Lattes lá, e você pode acessar e ver o que aquela pessoa tem de história de vida no estudo da mediação. Tá? Lembrando que nas câmaras privadas o mediador é remunerado, nas câmaras públicas, em regra, eles são voluntários. Após esse curso de 100 horas aulas que eu falei para vocês, ele trabalha 1 ano como voluntário para, vamos dizer assim, retribuir o que o Tribunal de Justiça entregou para ele, que é um curso hoje avaliado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão em R$ 1.800. Caso a pessoa não cumpra o estágio no Maranhão, se ela fez o curso,
né? Então, avisando meus alunos aí que estão na fase de estágio, né? Depois do estágio, terminou o estágio, ela tem que fazer um ano de curso de mediação, um ano de trabalho voluntário num Sejusc, tá? Um ano de trabalho voluntário no Sejusc. Pode ser na vara também, excepcionalmente, mas o ideal é que seja no Sejusc. Porque senão o Tribunal de Justiça vai cobrar dela, em dívida ativa, o valor de R$ 1.800, é o valor que custa o curso, e todas as escolas judiciais elas trabalham dessa forma. Como elas não cobram nada pelo curso, e o curso é aberto uma parte para servidores, uma parte para parceiros e outra parte para o público externo, esse público externo que recebe esse curso, que é um curso extremamente relevante. A professora Lila está aqui, é também instrutora de curso de mediação. A professora Lila sabe como é esse curso. O curso é extremamente rigoroso, é extremamente profundo e é extremamente transformador, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer um curso desse, não percam, valorizem, porque é extremamente significante, porque a gente passa a enxergar o mundo de outra forma por conta dos nossos conflitos, né? Todos nós temos conflitos e a gente não sabe lidar com eles, a gente não foi treinado para lidar com os conflitos. E quando você faz um curso desse, né, sabendo como chegar ao sim, sabendo as técnicas, sabendo a forma de conduzir, de se portar diante, sabendo a linguagem não verbal, né, que é responsável pela grande maioria da nossa comunicação, é a linguagem não verbal. Então você aprendendo essas técnicas, tudo isso a gente aprende, gente, nesses cursos de mediação. Não é aquele curso chato, não, é um curso bem dinâmico, com simulações, com técnicas, com uma série de atividades que quem foi aluno dos nossos cursos já pôde identificar como né? Que realmente o curso é transformador mesmo, né? O Admilton faz uma pergunta aqui sobre um existente dano moral, como deve se comportar um acordo extrajudicial que se pode satisfazer o cliente. Esse acordo extrajudicial, inclusive no consumidor.gov, Admilton, eu já tenho notícia, inclusive, de que as empresas aceitaram. E regra, algumas são resistentes, sim. Não querem fazer acordos com dano moral, no máximo dano material, restituição e tal. Mas tem algumas que ofertam outras coisas, de forma que você tem outros ganhos que podem compensar aquele ganho moral, né? Aquele ganho material. O José Carlos, advogado, doutor José Carlos, obrigado aí, meu aluno do curso de pós-graduação na especialização. Doutor José Carlos está fazendo especialização em mediação, né? É necessária, o doutor José Carlos falando assim, é necessária toda uma construção cultural e o advogado deve entender sobre negociação. Com certeza, doutor José Carlos. É uma mudança de paradigmas, tá? Uma mudança de paradigmas. E nessa mudança você precisa ter instrumentos. E eu estou mostrando aqui um instrumento, que é o artigo 48 do Código de Ética e Disciplina. Gente, eu acho que o nosso tempo já se esgotou. Quem quiser, deixa eu ver se ainda tem espaço para alguma outra manifestação. Doutor Wildenburg, tem que ter muito de inteligência emocional, sim, doutor, muito inteligência emocional. Pronto, gente, nosso tempo já está terminando, o Instagram está encerrando aqui a nossa live, tá? Doutor Enoque, meu aluno, seja bem-vindo, doutor Enoque. A advocacia moderna, exatamente. Assistam a série Suits, né? Assistam a série Suits e vocês imaginem-se sendo advogados do Suits, né? Que você vê como é a advocacia negociadora. Pouco eles vão para o judiciário, eles vão exatamente para a negociação, né? A negociação de acordo com as técnicas de Harvard. A doutora Lila está dizendo aqui, os cursos ofertados CNJ através da Escola Judiciária foram formaram mediadores e conciliadores.
Doutora Fernanda, quero agradecer aqui imensamente a sua oportunidade, a oportunidade que a senhora me deu, né? Estou à disposição da escola. Lembra que a gente falou que ia montar um curso há um tempo desse aí para fazer uma futura câmara de mediação e arbitragem a respeito do que já tem no Piauí, uma câmara de mediação e arbitragem em Timon. Agradeço muito a sua oportunidade que a senhora me deu para estar falando para os seus advogados, para os nossos advogados aqui de Timon, como é importante conhecer essa mediação e como é importante estudar sobre essa mediação. Agradeço demais a oportunidade que a senhora me deu e estou à disposição para os projetos daqui para frente a gente puder executar nesse propósito da mediação, que é o meu objeto de estudo. Tá bom, doutora? Obrigado. E agora a gente vai encerrar, porque senão o Instagram corta a gente, tá bom, gente? Agradeço muito, obrigado. Estou à disposição para qualquer contato. Até mais.